Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História, para mais um vídeo para vocês. Queridos, vamos dar continuidade à Revolução Russa, o governo de Lenin. O que acontece? Após a Guerra Civil Russa, lembrando aquela Guerra Civil, que foi uma guerra entre o Exército Vermelho, que é o Exército Bolchevique, contra o Exército Branco, após os bolcheviques, os vermelhos, derrotarem o Exército Branco, é formada na Rússia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sim, a URSS. A URSS ela é formada através de um conselho de sovietes, lembrando, quem são esses sovietes? Os sovietes era conselho de trabalhadores, de operários dentro das fábricas. Aqueles operários que eram gente influenciados pelas ideias marxistas, beleza? Eles formaram então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era composta pela Rússia, Transcaucásia, que hoje em dia é formada pela Armênia, Geórgia, Azerbaijão, a Ucrânia, Uzbequistão, Turcomenistão e Tajiquistão. Gente, depois, novamente, outros territórios foram o quê? Foram anexados. Quem vai governar a União Soviética? A União Soviética, o seu governante era estabelecido através do Soviete Supremo. Então, Soviete, Conselho de Operários. Então, quem é esse Conselho de Operários Supremo? Que é o Soviete Supremo. Ele é formado por delegados de todas as repúblicas soviéticas, responsáveis pela escolha do Conselho Executivo. Então, cada república vai indicar um número determinado de sovietes que irão participar desse Soviete Supremo, e esse Soviete Supremo ele vai o que, gente? Escolher um Conselho Executivo. Esse Conselho Executivo ele vai auxiliar na administração da União Soviética. Mas, de fato, dentro da União Soviética, quem é o chefe? Quem é o chefe de Estado? É o secretário-geral. E quem escolhe esse secretário-geral, gente? É o Conselho Executivo. E naquele momento, em 22, quando surge a União Soviética, quem se torna o secretário-geral da União Soviética? Lenin. Lenin já era, no finalzinho de 21, início de 22, ele foi colocado como posto de secretário-geral do Partido Comunista e depois, gente, ele se torna secretário-geral do Partido da União Soviética. E aí o que vai acontecer naquele momento? O Partido Comunista da União Soviética. O que acontece? Então o chefe de Estado era o secretário-geral. Então percebam, chefe de Estado, aqui tem Estado, tem governante. Então é comunismo? Isso é comunismo? Não. Isso é o que, gente? Isso é socialismo. Lembrando, no comunismo não tem governo. No comunismo, quem governa? São os próprios cidadãos, é o próprio povo. Então, nesse momento, a União Soviética é o que, gente? Eles são socialistas. No socialismo de Marx tem governo, ok? Tem Estado. Entretanto, esse governo, segundo Marx, deve o quê? Deve ser formado por operários, por pessoas do povo. E naquele momento, na teoria, quem formava, aqueles conselhos supremos, que existiam agora na União Soviética, são operários. A origem deles é a origem operária. Beleza? Tudo bem? Então, o chefe de Estado, nesse momento, da União Soviética, quando ela surge, é que, gente, é o secretário-geral. Esse secretário-geral, ele é eleito por um conselho executivo. E quem vai eleger esse conselho executivo? São os sovietes. Tudo bem? Lembrando, os sovietes, conselho dos operários. E naquele momento, para que serve esse governante, esse secretário-geral, esse chefe de Estado da União Soviética? Ele toma, enfim, ele tem como tarefas relativas ao comércio exterior, enfim, conversar com outros países para fazer comércio, política internacional, obviamente, planificação da economia. Ou seja, gente, o que é planificar a economia? É quando o Estado toma o quê? Toma as diretrizes econômicas. É quando o Estado que toma o quê? Todas as determinações econômicas, sem a interferência do mercado. Beleza? Defesa nacional, ou seja, a defesa do território soviético. Então, naquele momento, surge então em 22, ok? A União da República Socialista Soviética. Surge em 22, e quem é o líder da União Soviética? Quem é o secretário de fato geral da União Soviética? É o chefe de Estado, que é quem, gente? Que é o Lenin. Só, entretanto, gente, o Lenin fica muito doente, já em 22 ele teve um derrame, depois por 23 passa por problemas de saúde, e 24 depois de 2 derrames, ok, o Lenin vem a óbito, tá? O Lenin morreu, depois, pra vocês terem uma ideia, o corpo dele foi embalsamado, até hoje o corpo dele é exposto lá na Rússia, pra vocês terem uma ideia, Meio estranho. E aí, queridos, após a morte do Lenin, surge uma disputa, pela liderança do partido. Quem vai liderar o partido, comunista? Quem vai liderar a União Soviética nesse momento? E aí, nós temos uma disputa entre Trotsky, que era o líder do Exército Vermelho, contra Stalin, ok? O Stalin ele fez uma carreira política dentro do partido, ok? O Stalin passou por vários e vários cargos dentro do partido,
e Trotsky e Stalin tinham que, gente, ideias diferentes. Quem era o preferido, de fato, do Lenin? O Lenin queria que o Trotsky assumisse o lugar dele, ok? Por quê, gente? Porque o Lenin entendia que o Trotsky promoveria o quê? De fato, promoveria o socialismo na União Soviética. O Lenin era um socialista, ele queria promover transformações socialistas. E aí, para o Lenin, o Trotsky era o cara perfeito para isso. Lembrando, o Lenin e o Trotsky, eles eram amigos, participaram da Guerra Civil, anteriormente do Partido Bolchevique, desde o início do século XX, né? Desde a formação do Partido Operário Social Democrata Russo, os dois estavam juntos, tá? Estavam juntos desde o início do século XX. Então, para o Lenin, para ele, o seu sucessor deveria ser o quem, gente? Deveria ser Trotsky. Entretanto, começa uma disputa, né, pelo poder naquele partido, e aí nós temos o Trotsky, tem uma ideia, o Stalin tem outra ideia. Qual era a ideia do Trotsky, gente? O que queria o Trotsky? Ele queria expandir o socialismo, ok, para todos os países do mundo. Então, olha só, desejava expandir a Revolução Bolchevique. Então, naquele momento, o que acreditava o Trotsky? Na Revolução Permanente. O Trotsky, ele queria o quê? A Revolução Permanente. Que os russos promovessem o quê? A expansão, ok, das ideias socialistas para todo o globo, para levar a revolução em todos os países do mundo, ok? Já o Stalin tinha uma ideia diferente. O que Stalin queria, gente? O Stalin queria o socialismo em um só país. Ou seja, o que desejava Stalin? Primeiramente, o que ele queria? Consolidar o socialismo dentro da União Soviética. Então, eu percebo, o Trotsky queria continuar a revolução além da União Soviética, queria levar a revolução socialista para todos para outros países da Europa e do mundo todo. Já o Stalin, não. O que desejava o Stalin? Ele queria o que, gente? O socialismo em um só país. Nessa disputa entre Trotsky e Stalin, quem vai vencer, gente? O Stalin vence. O Partido Comunista vai escolher como seu líder, como secretário-geral, como chefe de Estado da União Soviética, o Stalin. E nesse mesmo momento, quando Stalin vence, o Trotsky ele passa a ser perseguido, tá? O Trotsky é perseguido pelo Stalin, e o Trotsky ele é deportado na União Soviética, para vocês terem uma ideia, e mais tarde o Trotsky será morto, ok? A mando de Stalin, lá no México. Olha que doideira. E aí, gente, então quando nós temos a morte do Lenin, nós temos o quê? Nós temos o fim do seu governo, obviamente, e nós teremos, então, nesse momento, uma indagação. Será que Stalin continuará com o socialismo na União Soviética? Será que o Stalin foi socialista? Será? E aí? Será que ele implementou medidas socialistas? Veremos, então, no próximo vídeo. Beleza? Tudo bem? Dúvidas, questionamentos, por favor, deixe aqui nos comentários. No mais, beijos, tchau, tchau. Até o próximo.